Prazer é todo nosso, Jorge. Olha, para começar o nosso bate-papo, qual que é a diferença entre hard skills e soft skills e por que que hoje elas precisam caminhar juntas, né? Assim, grosseiramente, a diferença entre o hard skills e o soft skills está na questão do cognitivo, né, dos aspectos cognitivos do conhecimento, e do comportamento. Os soft skills são os comportamentos. Então, os cognitivos são os hard skills e os comportamentos são os soft skills. Mas tem um terceiro elemento que normalmente não se fala e é fundamental, que são as habilidades. Né? Então, na prática, deveria ter três elementos, não dois elementos. O hard skills e o soft skills deveria ter os soft skills, os hard skills e as habilidades. Então, esse trio é que gera os resultados, a capacidade de geração de resultados. Mas a diferença é exatamente isso. O soft são os comportamentos e o hard são os conhecimentos. Jorge, quais são as soft skills mais valorizadas atualmente, por exemplo, nas áreas de tecnologia e negócios? Olha, talvez seja interessante a gente fazer uma rápida reflexão antes do seguinte. Quando Hum. a gente está falando hoje, por exemplo, de hard skills, né, o que era, ao longo de toda a história da humanidade, o elemento mais importante, com a questão da inteligência artificial, o hard skill está perdendo uma força muito grande, né, porque hoje a inteligência artificial vem ocupando um espaço muito grande. Então, hoje, quando se pergunta o que é mais fácil, resolver um problema de matemática ou vender uma solução de matemática, vender a solução de matemática, que seria uma questão de soft skills, é mais difícil do que resolver uma solução de matemática, que seria um hard skills. Né? Então, voltando para a sua questão, o soft skills sim uma questão fundamental. E aí, respondendo a sua pergunta, quais são os soft skills que são os mais importantes? Eu acho que são os soft skills que levam as relações, que levam o indivíduo à capacidade dele efetivamente vender coisas, apresentar projetos, se fazer presente. E aí tem um fato extremamente interessante. Em 2013, nós apresentamos uma pesquisa com 1.300.000 pessoas, e a gente, na época, em 2013, nessa pesquisa com 1.300.000 pessoas, a gente já mostrava que a influência e a dominância, elas já representavam um peso muito grande na perspectiva de salário, ou seja, as pessoas que tinham a capacidade de dominância e influência recebiam mais do que as pessoas, por exemplo, que não tinham. Agora, muita gente, Jorge, tem dificuldade assim de provar, né, os soft skills. Como que um candidato ele pode demonstrar essas competências no currículo e também nas entrevistas? Olha, você tem uma questão muito grande hoje, é o seguinte, muita gente lê, vamos chamar, a orelha do livro e se acha especialista no assunto, certo? Então, a grande questão é que muita gente ele está num processo do que eu chamaria de letramento digital, onde se espera que deveria ter fluência digital. Né? Então, às vezes, as pessoas elas têm uma percepção muito positiva de si. Eu sou fluente digitalmente ou fluente em línguas, e na prática ele não é fluente em absolutamente nada. Né? Então, assim, a grande pergunta que talvez as pessoas precisam fazer é qual é o grau de fato de fluência que ele está para de fato ele se caracterizar nessa situação. Se ele se encontra nesse patamar, eu diria que dificilmente ele vai ter dificuldade de demonstrar isso. Né? Mas o fato, pela minha experiência de vida, é que dificilmente as pessoas têm esse grau de fluência. Eles estão muito mais no patamar de letramento do que fluência. Agora, a gente sabe que os processos seletivos, Jorge, estão cada vez mais automatizados.
Como que as pessoas, ouvintes, internautas, que eu tenho certeza que podem ter essa mesma dúvida, podem adaptar o currículo para essas ferramentas, mas ao mesmo tempo sem perder a autenticidade, né? Olha, na prática, o processo, né, de robotização dos currículos, que são os sistemas, as ATS, elas não estão aqui de agora, elas existem há mais de 15 anos. Então, por exemplo, novamente, né, você tem um processo histórico que antigamente você, sei lá, há 30 anos atrás, você mandava currículos com todas as suas habilitações, com certificados, com reconhecimento de firma, e aí vai, mas você recebia 5, 6 currículos, você tinha tempo para analisar, depois você viveu um momento em que você praticamente, ou você mandava um currículo de uma página no máximo, porque se você não mandasse mais do que uma página, ninguém leria aquilo, e há mais de uma década os currículos, eles são lidos em grande parte por robôs. Então, na realidade, nem se fala mais modernamente o conceito de currículo, se fala o conceito de dossiê, porque você imputa os dados nas plataformas, as ATS, e você, no fundo, deveria falar tudo que você tem. Por exemplo, se você joga golfe, se você fala línguas diferentes, se você tem hobbies diferentes, é importante que você coloque tudo no dossiê, porque a empresa do outro lado, ela pode fazer pesquisas, de fato, no seguinte: eu quero alguém que fale, por exemplo, uma língua X, que goste, por exemplo, de jogar golfe, né? E aí, o que vai ler isso são robôs, e ele vai diferenciar. Os sistemas hoje possibilitam que você identifique, por geolocalização, pessoas, por exemplo, que morem a uma distância de tantos quilômetros, por exemplo, da sede da empresa, né? Uhum. Então, ela identifica absolutamente tudo. E não só aquilo que você escreve, mas aquilo que você não escreve, porque ela vai ler também dentro das redes sociais. Agora, Jorge, assim, na sua experiência, o que pesa mais no momento de uma contratação hoje? Técnica ou comportamento? E assim, ou isso varia de acordo também com o cargo, né? Olha, eu tenho certeza absoluta que é a questão do comportamento, né? Porque a frase que se diz, pelo menos que eu digo, e eu vejo isso sendo repetido todos os dias, é o seguinte: contratamos as pessoas por suas habilidades técnicas e demitimos essas mesmas pessoas por suas falhas comportamentais, por suas atitudes. Então, o que acontece? Do ponto de vista técnico, ensinar 2 mais 2, você ensina. Mas, por exemplo, ensinar uma pessoa a ser gentil, delicada, honesta, sinérgica, que tenha um fit cultural, um bom mood, um bom humor, isso dificilmente você ensina, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, e o aspecto comportamental, a cada dia, vai ser Sim. mais e mais importante. Agora, que conselho, né, o senhor deixaria para os nossos ouvintes, para os internautas que estão acompanhando essa entrevista ao vivo pelo YouTube da Tribuna, para quem quer se tornar um profissional mais completo e competitivo aí nos próximos anos? Olha, na realidade, o ser humano é um equipamento extremamente sofisticado, complexo, né, que, como a gente acabou de falar, ele tem um soft skills sofisticado, ele tem um hard skills sofisticado, e ele tem vamos chamar, uma parte mecânica, um robô absolutamente sofisticado. E o detalhe extremamente importante é que ele é um sistema complexo, ou seja, um sistema simples, ele tem uma única entrada, uma única saída. O ser humano, ele tem milhões de entradas, milhões de processamento e milhões de saídas. E o detalhe, né? Ele não vem com manual de instrução. Certo, né? Então, assim, a principal competência, na minha opinião, desde sempre, é o autoconhecimento, né? E as pessoas olham muito para tudo e para todos, e raramente olham para si.
Então, eu diria que a principal competência desde sempre é o autoconhecimento, é olhar para si, né? É entender da sua natureza, os seus pontos fortes, as suas fraquezas, principalmente do ponto de vista comportamental. O que me motiva, o que me faz brilhar os olhos, o que me estimula, o que me causa desejo. Então, porque o comportamento ele funciona como uma alavanca. Quando eu gosto de alguma coisa, eu tendo a estudar mais e a praticar mais. E isso me empodera, isso me leva a avançar. Então, assim, olhe para dentro de si. Né? Essa é a grande questão. Bom, nós conversamos com Jorge Matos, mestre em negócios pela FGV, especialista em desenvolvimento humano. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Jorge. Volte mais vezes à Rádio Antena 1. Estou aqui à sua disposição, será um prazer. Até a próxima.